Aula de hoje, estrutura das palavras. Quem estava na sala e assistiu a aula vai relembrar. Quem perdeu uma aula ou outra, ou quem não esteve na escola esses dias por algum motivo, vai poder agora, né, ter contato com a matéria, tá? Revisão então. Vamos lá? Estrutura das palavras. Como tudo que existe no mundo, as palavras também possuem uma estrutura, tá? Elas são formadas por partes. Essas partes são chamadas de morfema, tá? Os morfemas são cada uma das partes que compõem a palavra, tá? Assim sendo, ó, no nosso esqueminha aqui, o radical, a vogal temática, as desinências, os afixos e as consoantes e vogais de ligação são morfemas. O morfema mais importante é esse carinha aqui, ó, o radical. Ele também é chamado de morfema lexical, semantema, tá? Ou raiz, que é uma das palavras muito usadas para radical. Então, quando você ouvir por aí radical, raiz, estamos falando da mesma coisa, tá? E o que vem a ser o radical? Se você olhar na nossa folhinha de conteúdo, vai se lembrar que radical é a parte da palavra que guarda o seu significado, tá? Portanto, não existe palavra sem um radical, sem uma raiz, tá? Toda palavra tem que ter um radical para ser chamada de palavra, porque é a parte mais importante, é a parte que guarda o significado da palavra, ok? Pois bem, o radical está dividido em duas partes, em dois tipos, melhor dizendo, tá? Radical de verbo, radical de nome. Como é que eu encontro o radical de um verbo? Você pega o verbo e joga no infinitivo. Por exemplo, vamos pegar o verbo estudaremos. Pega aqui, ó, vou botar aqui do ladinho. Estudaremos. Do verbo estudaremos, nós vamos puxar para o infinitivo. Qual é o infinitivo de estudaremos? Como é que você procura esse verbo no dicionário? Você procura estudaremos? Não, você procura estudar. Você procura o verbo estudar. Não é assim que você procura? Pois bem, você vai chegar no infinitivo e vai tirar as duas últimas letras. Vai tirar o R e vai tirar o A. E o que sobrou para você foi estude, até a letra D. Esse é o seu radical. Para todos os verbos é assim que você encontra o radical. Pega o infinitivo, tira as duas últimas letras. Lembrando, o infinitivo é a forma como você encontra esse verbo lá no dicionário. Tudo bem? Beleza? Pois é. O de nome já é um pouquinho mais complicado. Você tem que lembrar que as palavras elas formam famílias, as famosas palavras cognatas, palavras que pertencem, possuem o mesmo radical, tá? Então, as palavras elas formam famílias e criam uma relação de sentido que tem uma mesma relação de sentido porque utilizam o mesmo radical. São palavras cognatas. Essas palavras cognatas formam essa família que a gente vai chamar de família de palavras, tá? Família de palavras. Então, se todas partem do mesmo radical, lembra aquele conceito de primitivo e derivado do substantivo? Então a gente tem que procurar qual é a primitiva, qual é a palavra primitiva que deu origem a todas aquelas palavras novas. Agora, se eu quisesse falar, por exemplo, da palavra bananeira. Bananeira. A palavra bananeira, ela é uma derivada da palavra banana. Isso aí.
da palavra banana. Então bananeira vem de banana, tá? Banana. Quando você pegar a primitiva, você vai fazer o seguinte, você vai cortar a vogal da primitiva. Cortou a vogal final, o que sobra é banan, que é o radical da palavra. Tudo bem? Então você vai pegando a palavra, você vai buscar a primitiva dela. Encontrou a primitiva, essa primitiva você tira a última vogal e o que sobrar é radical, tá bom? Então, para encontrar radical de verbo, joga para o infinitivo, tira o R. Para encontrar radical de nome, você joga para a primitiva e tira a última vogal. Se a palavra não terminar em vogal, terminar em consoante, ela é chamada de atemática, em oposição às temáticas. O que vem a ser uma palavra temática? Uma temática é aquela que é formada por um radical mais a sua vogal temática. Tá? Toda essa vogalzinha final a gente vai chamar, daqui a pouco você vai ver por quê, de vogal temática. Então, toda palavra formada por radical e vogal temática, ela é uma palavra temática. Mas existem palavras que terminam em consoante. Essas são atemáticas, tá bom? Além das que terminam em consoantes, como por exemplo, flor, né, dor, paiol, né? Palavras que terminam em consoante. Existem outras que vão terminar em vogal, mas que também serão atemáticas. É o caso, por exemplo, da palavra... Agora eu vou precisar apagar aqui, tá bom? É o caso, por exemplo, de palavras como café. Café é uma palavra atemática porque o E é tônico no final, tá? Então esse E faz parte do radical. Tudo isso aqui é radical. Tá? Café é a primitiva, incompleta, sem tirar o E. Outra forma de você ter palavra terminada em vogal em que tudo seja radical são quando elas terminam em U ou I. Palavras terminadas em U ou I são também atemáticas. Tá? Por exemplo, baú. Baú, saci. Tá? Essas palavras como baú e saci são atemáticas, porque terminam em U e I, ok? A vogal temática não pode ser nem U, no caso do nome, não pode ser nem U nem I, tá? Isso tudo que eu estou falando tem a ver com o nome. Com o verbo é só aquilo que eu expliquei mesmo, mas com o nome tem esse detalhe. As palavras terminadas em U e em I, o U e o I fazem parte do radical da palavra, elas não têm tema, tá? Elas não têm tema, ou seja, não tem radical, mas vogal temática, só tem radical. As palavras terminadas em E, você toma cuidado, porque só se o E for tônico. Por exemplo, mestre, não é, porque mestre é uma palavra paroxítona, né? Mestre. Então, mestre não é a temática, é temática. Tem radical e tem vogal temática. Radical é o mestre, até o R, e o E é a vogal temática, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe importante, tá bom? Mas em suma, para fechar essa parte aqui da matéria, de verbo, você joga para o infinitivo e tira o R para encontrar o radical. Nome, você pega o nome primitivo que deu origem a toda aquela linhagem da família, e aí você tira a vogal e o restante é o radical. Só toma cuidado, porque se terminar em E tônico, em U ou I, e se terminar em consoante, ela não tem tema, ou seja, tudo ali é radical, não tem que tirar nada, tudo é radical, tá bom? Bom, agora vamos falar então da vogal temática. A vogal temática também vai se dividir em vogal temática de verbo e vogal temática de nome, tá? No caso dos verbos, quando a vogal temática é de um verbo, ela tem uma funçãozinha a mais. A vogal temática, a função primordial dela é terminar a palavra ou prepará-la para receber novos morfemas, tá? Então, eu vou colocar a vogal temática ou para terminar a palavra, no caso dos nomes, e no caso dos verbos, preparar o radical, que termina geralmente em consoante, para receber uma outra desinência, que geralmente começa também com consoante, aí para não ficar aquele entroncamento de consoante com consoante, tá? Aquela sonoridadezinha, tudo bem? Então,
Além disso, a vogal temática dos verbos serve para indicar a conjugação verbal. Então aqui, ó, vai indicar a conjugação verbal, tá? Que pode ser primeira, segunda ou terceira. Primeira, segunda ou terceira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR, como por exemplo, cantar. Terminou em AR, né? Vogal temática aí, essa vogalzinha que está aqui no, antes do R, tá? Vogal temática A, primeira conjugação, tá? Vogal temática de segunda conjugação vai ser o E, vai terminar em ER, né? Os verbos terminados em R, como vender. E a vogal temática é esse Ezinho que está aqui, ó, tá? Segunda conjugação. Os verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em IR, como partir. Partir. A vogal temática é esse izinho aqui, tá? Então, A, primeira conjugação, E, segunda conjugação e terceira conjugação. A, E, I, primeiro, segundo, terceiro. A, E, I, primeiro, segundo, terceiro. Não tem como errar, é moleza, moleza, moleza. Só um detalhe. Os verbos terminados em OR pertencem também à segunda conjugação. Tá? Como são todos da mesma família, dos verbos, da família do verbo por, compor, repor, dispor, pressupor, né, entrepor, enfim, são todos derivados de por. Não se criou uma nova conjugação, uma quarta conjugação. Então os verbos terminados em OR vão fazer parte aqui da segunda conjugação. Então aqui tem ER, mas eu só mudar aqui, ó. Então ER e também OR. É o caso de vender e por, tá bom? E a vogal temática de por vai ser esse Ozinho aqui, tá bom? Em aula eu expliquei por que isso acontece, lembra? A gente falou do verbo, dos verbos lá no latim, que terminavam em re, né? Cantare, falare, vendere, partire e ponere, como exemplos. E aí, com a evolução da língua, né, com a mudança da língua, para poder chegar à nossa língua portuguesa, o cantare perdeu o ezinho final, virou cantar. Mas a vogal temática estava lá, guardadinha. Ah, né? O vendere virou vender, o partire virou partir, e o ponere virou poner. Só que o poner não parou aí, como os outros. Ele foi evoluindo ao longo da história, foi se modificando ao longo da história. De poner virou poner, de poner virou poer, e de poer virou por, tá? Virou por. Aí foi saindo, né? Primeiro saiu, né, o N, aí virou um tiozinho ali nasalizando, poer. Depois caiu o tio, ficou poer mesmo, e de poer virou. Aí caiu a vogal temática E. E o O, que não era vogal temática, fazia parte do radical, acabou virando a vogal temática. Então virou por, né? Virou o verbo por, tá? Que atualmente é, né, regra com acento, ok? A pessoa que eu esqueci, né? Não. Entendeu? Então assim, chegamos ao por. Esse verbo por, tá? A vogal temática dele é O. Não dava para colocar, só tem ele. Então não dava para criar uma quarta conjugação só para ele. Então ele ficou aqui na segunda conjugação também. Mas, professor, por que é tão importante saber a conjugação do verbo? Quando a gente for estudar verbo, a gente vai falar das desinências, modo temporais, número pessoais, e elas respeitam essa questão da conjugação. Entendeu? De acordo com a conjugação, eu uso tal desinência. Então, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Por isso que ele é muito importante você conhecer a conjugação. Porque, de acordo com a conjugação, eu vou usar a desinência X ou Y. Daqui a pouco eu mostro para você como exemplo. Não vamos correr, não. Entendeu? Então, no caso dos verbos, vamos lá, vou repetir. No caso dos verbos, a vogal temática serve para preparar o verbo para receber novas desinências, né? As demais desinências, serve para terminar o verbo. E indica também a conjugação a que o verbo pertence. Ok? Beleza? Tá? Entenda a conjugação como um grupo. Né? A que grupo aquele verbo pertence? E por que isso é importante? Porque
o comportamento de um é o comportamento de quase todos, tá? Daquele grupo. A maioria segue aquele comportamento ali. Então, se você conhece a conjugação de um verbo daquele grupo, você conhece a conjugação da maioria dos verbos daquele grupo. Então, ajuda bastante, né? Facilita pra caramba. Já a vogal temática do nome, veja bem, aqui, a vogal temática do nome, ela serve só para terminar a palavra, tá? Só para terminar a palavra. Segundo alguns autores, segundo assim, os autores mais importantes da língua portuguesa, como, por exemplo, Celso Cunha, Evanildo Bechara, entendeu? Matoso Câmara. Essa a vogal temática da língua portuguesa seria a letra O, tá? De masculino. Há autores na língua portuguesa que defendem que o O ele é desinência de gênero, indicando o gênero masculino, entendeu? Em oposição ao gênero feminino. Mas esses autores que eu citei anteriormente, né, são autores consagrados do estudo da nossa língua portuguesa aqui no Brasil, eles defendem que a palavra tem que surgir de alguma forma. Então ela surge no masculino, mas não a vogal não tem essa preocupação de indicar o gênero, embora indique também. Mas não é essa a preocupação maior da vogal, e sim de terminar a palavra, porque senão não terminaria. Entenderam? Então, para esses autores, a importância da vogal do O em, por exemplo, palavras como. Deixa eu apagar aqui essa parte do verbo para explicar isso para você agora. Palavras como, por exemplo, gato. Gato. Esse O de gato, para eles, é vogal temática, porque não houve nenhuma preocupação em indicar o gênero, embora indique. Mas não houve nenhuma preocupação quanto a isso. A preocupação mesmo foi indicar o final da palavra, né? O término da palavra. Entenderam? Então, nesse caso aqui em especial, a palavra, a vogal ali estaria apenas terminando a palavra, e para esses autores, gato, o O de gato seria uma vogal temática. Vou botar assim para simplificar. Vogal temática, ok? Outros autores vão discordar. Se você pegar aí, por exemplo, um Hernani Terra, ele vai te dar uma outra posição, tá bom? Mas aqui vamos seguir em termos de exercício, de aula e tal, seria a visão do Celso Cunha e do Bechara, tá? E do Matoso Câmara, tá bom? Que o O vai ser sempre vogal temática. Em oposição, né, nós temos o A, que é desinência de gênero. A gente fala dela daqui a pouquinho, tá bom? Nas palavras que você não tiver oposição de masculino para feminino, então a letra final é vogal, sempre será vogal temática. Por exemplo, na palavra mesa, olha aqui, ó. Na palavra mesa, o A de mesa não se opõe ao O de meso, porque meso não existe. Então, nesse caso, da palavra mesa, esse A é vogal temática, está terminando palavra. A palavra mesa não possui oposição, não faz oposição de gênero, ok? Então, sempre que a palavra não apresentar oposição de gênero, aquele A vai ser vogal temática também. Geralmente é o O, mas pode ser o A, ok? E pode ser o E, tá? Nas palavras masculinas. Nas palavras masculinas, tá? Desde que o E não seja tônico, esse E vai ser vogal temática. É o caso, por exemplo, de mestre, que eu citei no outro exemplo. Tá? Então, mestre, esse E de mestre vai ser vogal temática porque é a palavra masculina. Então, lembrando que a vogal masculina, no final da palavra, ela serve para terminar a palavra. Ela é vogal temática, ok? Não será desinência de gênero, como veremos daqui a pouco, tá? O A será a vogal temática desde que não exista oposição a uma palavra masculina. Então, mesa, o A de mesa é vogal temática porque não tem meso. Da mesma forma como vaca, o A de vaca também vai ser vogal temática porque você não tem vácuo, né? Não existe vácuo. Então, a palavra que faz o masculino seria boi, né? Touro. Então, você não tem vácuo. Então, nesse caso, vai ser vogal temática também, ok? A vogal temática do nome também serve para prepará-la
preparar a palavra para receber desinências, no caso a desinência de número, por exemplo. Tá? Vamos então falar das desinências. A desinência também se divide em desinência verbal e desinência nominal. A desinência verbal, né, a desinência do verbo, ela está dividida em dois tipos. Presta muita atenção aqui agora, aluno. Presta muita atenção. Hein? Até porque a gente não vai falar, não vai se estender muito nessa parte, porque isso é uma matéria que vai ser explorada melhor quando falarmos de verbos. Então, nesse caso aqui, eu quero te dar uma compreensão apenas para que você possa entender a questão da estrutura da palavra, ok? Vamos lá, então. No caso do verbo, a desinência pode se dividir em dois tipos. Desinência modo temporal, esse DMT significa desinência modo temporal, e o que vem a ser a desinência modo temporal? É aquela que indica em que modo e em que tempo o verbo está conjugado. Presta muita atenção. Vou falar com você aqui agora, bem pertinho. Presta atenção, olha só. O que acontece é o seguinte. Você não precisa decorar verbo. O verbo ele é montado a partir de uma estrutura. Então, eu tenho o radical do verbo, que eu sei como encontrar. Eu tenho a vogal temática do verbo, né? Nos regulares ela nem muda, né? Principalmente, pode acontecer de mudar na primeira pessoa, no presente, alguns casos particulares, mas em geral não muda. E eu vou ter a desinência modo temporal. É a partezinha do verbo que diz para mim em que tempo e em que modo o verbo está. Entenda verbo, tempo como presente, passado, futuro, né? E as variações de futuro e de passado que existem. E entenda modo como sendo a forma como você se expressa, a ideia que você passa subentendida ao utilizar na forma como você utiliza o verbo. Por exemplo, eu posso dar certeza quando digo eu irei à sua festa. Né? Eu irei. Irei é futuro. Pode acontecer de eu não ir, mas eu estou te dando certeza de eu ir. Entendeu? Estou te dando certeza, mesmo sem saber o que acontecerá, né, daqui para frente. Mas já estou te dando certeza. Isso só é possível porque o modo, o verbo, como eu usei, irei, está no modo indicativo, que é o modo da certeza. Então, toda vez que você quer passar a ideia de certeza, você estará usando o verbo. Né? Toda vez que você quiser dar a ideia de certeza, você estará usando o verbo no modo imperativo. E toda vez que você quiser passar a ideia de dúvida, possibilidade, você estará usando o verbo no modo subjuntivo. Se eu for à sua festa, né? Se eu for, olha como é que eu não deixei claro, né? Se vou a minha ida ou não ida, entendeu? Nada está claro, né? Está no campo da possibilidade. E eu posso também indicar uma ordem, né? Existe o modo da ordem, que é um modo imperativo. Vá à minha festa. Vá à minha festa. Então, estou dando ordem, entendeu? Então, assim, dependendo de como eu me comporto, de como eu me pronuncio, eu posso passar a ideia de dúvida, de certeza ou de ordem, ok? Então, isso tem a ver com o modo. O modo é a forma como você se apresenta, né, na escolha da forma verbal que você faz, tá? O tempo, você sabe, presente, passado e futuro, né? Aí existe, no caso do indicativo, você tem pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito. Você tem o futuro do presente, futuro do pretérito. Agora, o legal é que você não precisa decorar esses verbos, as várias formas do verbo. Você só precisa decorar a desinência, porque cada tempo e modo tem uma desinência específica, ou não tem desinência nenhuma, como é o caso do presente e do pretérito perfeito do modo indicativo. Entendeu? Vou te mostrar isso na prática. Vem comigo, olha aqui. Se eu pegar esse verbo aqui, ó, o verbo falar, vamos. Vou pegar falava, pronto. Não vou nem botar o moço agora não, que dele eu falo daqui a pouco. Falava, então vou tirar essa cena aqui. Falava, né? Eu falava. Veja bem, esse fal aqui, ó, é o radical do verbo falar, né? Falar, tira o AR, fica fal, que é o radical.
O A é a vogal temática que você acabou de tirar. Vamos trazê-la novamente para a brincadeira, né? Fala, né? Vá, vá é a desinência modo temporal. Toda vez que presta atenção aqui de novo. Toda vez que eu pego um verbo que tem essa desinência vá na sua construção, é porque o verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Guardou? Está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Se tiver vá, é pretérito imperfeito do modo indicativo. Não tem como errar um negócio desse. Agora, se eu quiser, olha que coisa interessante. Se eu quiser mudar de pretérito imperfeito do modo indicativo para ir para o imperfeito do modo subjuntivo, eu só preciso trocar a desinência. O resto fica. Venho aqui, tiro o vá e boto SSE, que é a desinência modo temporal do pretérito imperfeito, né, do subjuntivo. Falasse, se eu falasse. Se eu quiser colocar isso num outro tempo, né? No modo já mudei, mas vamos voltar. Eu estava no modo indicativo, fui para o subjuntivo. Se eu quisesse ficar lá no indicativo de novo, vem para cá. Vamos voltar para o indicativo. Tira o SS e bota vá, falava. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Mas vamos supor que eu queira tirar do pretérito imperfeito e colocar no mais que perfeito do modo indicativo. Essa desinência roda de novo. Sai o vá e entra o urá. Falara, falara, né? Eu falara, pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então perceba, aluno, essa desinência modo temporal, tá? Ela muda, e ao mudar o tempo pode mudar e o modo pode mudar. Ela tem o poder de mudar o tempo e o modo do verbo. E não são muitas desinências. É uma tabelinha pequena. Eu vou deixar nas descrições aí do vídeo. Você depois dê uma lida. É uma tabelinha pequena que você pode decorar. Fácil de decorar. Você sabe como encontrar o radical. Sabe como encontrar a vogal temática. Botou radical, botou vogal temática. Vem com a desinência modo temporal. Não tem erro. É ir correr pro abraço. Entendeu? Não tem nada que ficar decorando a forma do verbo. Decora só as desinências. E o resto é para felicidade. Ok? Vamos ver então o caso da DNP. A DNP é a desinência número pessoal. Ela diz para você em que número, ou seja, singular. Falou em número na língua portuguesa, é singular ou plural, ok? E pessoa. Você sabe que o verbo ele é conjugado, né? O verbo, você sabe, ele é conjugado de acordo com a pessoa do discurso, né? Existem 3 pessoas no discurso: o eu, o tu e o ele, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa. Isso no singular. Porque se o eu estiver acompanhado de mais alguém, não é mais só eu, somos nós. Então você tem o nós, para a primeira do plural. O referente ao tu é o vós, né? Que o tu é a pessoa com quem você fala sozinha. Se você está falando com mais de uma pessoa, então vós. E o eles, que é o plural do ele, né? O ele no singular, mais de um, não é mais ele, são eles, que é a pessoa de quem falamos. Então nós temos a primeira pessoa, eu no singular, nós no plural. A segunda pessoa, tu no singular, vós no plural. E a terceira pessoa, ele no singular, nós no plural. Tá? Então, a desinência número pessoal, ela diz para mim em que pessoa, em que número, ou seja, se é do singular ou se é do plural, e qual das pessoas, de qual delas estamos falando, ok? Vem comigo, olha aqui. Falara, né? Se eu botar aqui, ó, tá vendo esse finalzinho aqui? Eu vou mudar. Eu falara, não tem desinência nenhuma. Tu falaras, o S no final diz que é segunda do singular, tu. Ele falara, tira de novo, não tem também, tá? Primeira não tem, terceira não tem. Segunda tem, tá? Então segunda do plural, do singular tem, primeira do singular não tem, terceira do singular também não tem. Eu falara, tu falaras, botei o Szinho aqui, né? Ele falara. Nós faláramos. Nós faláramos é o mos. O mos sempre vai dizer para mim que o sujeito ao qual nos referimos é o nós, primeira do plural, tá? Vós falareis, aí a desinência modo temporal também sofre uma modificação na segunda do plural, muda de A para E nesse finalzinho aqui,
e is. Vós falareis. Tem sido mesmo. Vós falareis. E eles falaram. Falaram, tá? Sai, volta pro azinho. O ezinho é só uma segunda do plural. E aí, e eles falaram. Aqui, ó, volta pro M, tá? Muda para M. Então você tem, tá? No final do verbo, aquelas desinências vão mudando. O finalzinho do verbo vai mudando. E vai mudando de acordo com a pessoa a quem se refere. Se terminou em mos, é o nós. Se terminou em is, é o vós. Se terminar em M, é o eles. Se terminar em S, apenas S, então é o tu. A primeira e a terceira do singular geralmente não tem. Então quando não tem, ou é primeira, eu, singular, né? Ou é terceira do singular, ele, tá bom? Então, vamos lá. A desinência modo temporal diz para você qual é o modo e o tempo. E a número pessoal diz para você qual é a pessoa e o número, tá? Pessoa, primeira, segunda e terceira. Número, singular ou plural, porque existe primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural, que são eu, tu e ele, singular, nós, vós, eles, no plural. Tá bom? Beleza isso? Guardou a informação? Vamos falar então da desinência dos nomes. O nome tem as desinências divididas em desinência de gênero e desinência de número. Desinência de gênero diz assim, ó, a desinência de gênero indica o gênero feminino. Como eu falei para você um pouquinho antes, alguns autores vão chamar o O de desinência de gênero masculina. Nós não vamos seguir essa linha, tá? Vamos trabalhar na linha do Evanildo Bechara, do Celso Cunha, do Rocha Lima. São os caras que são assim, os papas da língua portuguesa. A gente vai seguir esses caras aí. Mas Ildebando Pascoal, Hernani Terra, tá bom? São caras que têm uma outra visão disso aí. Eles vão dizer que o O, quando houver oposição masculino e feminino, o O também será desinência de gênero, tá bom? Mas não concordamos com isso. Quando houver oposição masculino e feminino, o O será vogal temática, tá bom? É essa linha que a gente vai seguir, ok? Tá claro isso aí para vocês, né? Então, a desinência de gênero, então, será o A, quando indicar forma feminina de uma forma masculina, tá bom? Então é o caso, como a gente já viu aqui, deixa eu apagar aqui em cima. Então seria o caso da palavra gato em oposição a gata. Veja, o O é vogal temática, mas o A vai ser desinência de gênero em oposição ao masculino, gato, tá bom? Então, a função desse A é marcar o feminino de uma palavra que já era masculina. Gato, gata. Aluno, aluna. O A é desinência de gênero. O O é vogal temática. Agora, se a palavra não tiver oposição masculina, não fizer oposição a outra forma, né, masculina daquele radical, o A vai ser vogal temática também. Então, por exemplo, eu tenho bala, né? Bala. O A de bala é vogal temática, porque você não existe a palavra balo. Balo. Entendeu? Então o A não se opõe ao masculino, porque não existe a forma masculina. Então o que você tem ali, na verdade, é uma vogal temática. Ela está terminando a palavra. Ela não tem obrigação nenhuma de marcar a forma feminina de uma forma masculina. Beleza? Tranquilo, né? Vamos falar então de prefixos e sufixos, os famosos afixos. O afixo é a palavra que se fixa na palavra, né? O morfema, melhor dizendo, que se fixa na palavra, tá? É um morfema que vai se grudar antes ou depois do radical, tá? Se esse morfema for grudado antes do radical, a gente chama de prefixo, fixado antes. Pré é antes, né? Fixado antes. E aí você já matou. Se um é antes, o outro, o su, só pode ser depois, tá bom? Então fica de olho no prefixo.
prefixo. É quando você pega uma palavrinha e cola antes do radical. Aí ele é um prefixo, tá bom? Se você colar depois, aí vai ser um sufixo, tá bom? A função do prefixo e do sufixo é criar novas palavras, né? A partir do processo de derivação que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? A função é criar novas palavras. Então, vamos lá. Na palavra, o prefixo eu coloco antes. Por exemplo, deixa eu apagar aqui de novo. Eu tenho lá a palavra vamos lá, leal. Eu tenho a palavra leal. Se eu colocar a palavra des, tem o prefixo des, antes, eu formo a palavra desleal. Essa palavra, esse pedacinho que foi colocado antes para formar uma palavra, para aumentar essa palavra e criar uma palavra nova, esse é o prefixo colocado antes, desleal. Se eu colocar uma palavra depois, vamos pegar a mesma palavra, leal, e colocar, por exemplo, um sufixo lá, um sufixo dade, por exemplo, dade, tá? Eu vou criar uma palavra a partir de um processo chamado sufixação. É uma palavra nova, lealdade, vem de leal, assim como desleal vem de leal. Então são palavras cognatas, né? Da mesma família. Mas aqui para formar uma palavra nova eu coloquei sufixo. E aqui para formar uma palavra nova eu coloquei um prefixo, tá bom? Então, prefixo e sufixo são morfemas colocados antes ou depois de um radical para criar novas palavras, tá? Aí embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um material com os principais prefixos e sufixos, tá? Gregos e latinos, tá? Lembrando que o prefixo ele tem significado, que ele acrescenta a palavra. Por exemplo, um re, né? Daquela ideia de fazer de novo. Por exemplo, religar, ligar novamente, reler, ler novamente. Então, o re tem esse valor de repetição, de fazer a coisa novamente. O sufixo, geralmente, ele é formador de palavras, mas ele não acrescenta significado. Ele cria, ele dá a ideia de origem, de matéria, de função, entendeu? Ele vai dar uma ideia assim mais ampla, né? Vai ampliar a ideia daquela palavra, mas não acrescentando uma ideia, um significado novo, apenas ampliando aquela ideia, tá bom? Mas aí embaixo eu vou deixar uma lista de prefixos e sufixos gregos e latinos e o significado deles. E também uma comparação. Às vezes a mesma ideia ela pode ser representada por dois tipos de prefixo. Por exemplo, bi e di. Bi significa duas vezes, di também significa duas vezes. Tá? Para terminar, vamos falar de consoantes e vogais de ligação. Você tem a palavra Paris. E você tem a palavra ense, o prefixo ense, né? Paris é uma cidade, né, na França, capital da França. E ense é um sufixo, tá? Que é formador de origem, né? Então você tem, por exemplo, Fluminense, que nasce no Rio de Janeiro, Paranaense, que nasce no Paraná, né? Estadunidense, que nasce nos Estados Unidos. Então você tem esse ense como formador de origem. Bom, você pega Paraná e bota o ense junto, foi paranaense, né? Você juntou apenas. No caso de Paris, o processo deveria ser o mesmo, parisense. Só que parisense, quem montou não gostou. Então, por um motivo eufônico, tá? Ele colocou aqui um izinho e formou parisiense, né? Que é o nome que se dá às pessoas nascidas em Paris. Parisiense. Esse i não faz parte nem do radical, nem do sufixo. Esse i é o que a gente chama de vogal de ligação. Só está ali para ligar as duas partes e criar um som mais interessante, tá bom? No caso da consoante, né, você tem vamos lá, você tem a palavra pau. E tem o sufixo ada, né? Ada. Você usa sufixo direto aí, banana, bananada,
martelo, martelada, né? Então geralmente você tira a letra final e bota esse ada aí, né? Geralmente você faz assim. No caso de paulada, né, você tinha pau e tinha ada. E você, ao juntar, daria pauada. Se tirar o U, vai ficar paada. Né? O que os caras fizeram? Colocaram uma consoante entre a palavra pau e a palavra ada. Colocaram a consoante L, formando a palavra paulada. Então, toda vez que você analisar uma palavra em que o sufixo, né, não comece com aquela consoante, e o radical não termine com aquela consoante, a única possibilidade é aquela consoante é uma consoante de ligação. Mesma coisa para vogal. Se a palavra Paris não termina em I, e se a palavra se o sufixo ense não começa com I, dá para se entender que o I é uma vogal de ligação, tá? Isso a gente tem que treinar. Então vou deixar também aí embaixo exercícios com gabarito para que você possa treinar tudo isso. Pois bem, tá? Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido a matéria. Qualquer coisa, deixa a descrição aí no vídeo, manda mensagem que a gente elucida qualquer dúvida que venha a aparecer, tá bom? Mas é basicamente isso. Então, aquela visão geral agora para terminar. Uma palavra é formada por partes. Essas partes são chamadas de morfemas. Os morfemas se dividem em radical, vogal temática, desinência, afixo e consoante vogal de ligação. O radical, também chamado de vogal de raiz, né? Também chamado de raiz, semantema, lexema, né? Morfema lexical. Ele pode ser descoberto de duas formas diferentes. Por os verbos, joga o verbo para o infinitivo, que é como você encontra no dicionário, tira o R final, tira a vogal antes do R, e o que sobrar é o radical. Para os nomes, existe uma relação de primitivos e derivados. Busque o primitivo daquela palavra. Se ela for a primitiva, basta tirar a vogal final. Não se esqueça, se essa palavra terminar em consoante, se essa palavra terminar em E tônico, se essa palavra terminar em I ou U, ela não tem vogal temática. Então pode pegar tudo, porque tudo é um radical, ok? Vogal temática é a vogal que termina a palavra e que a prepara para receber novas desinências. No caso do verbo, ainda tem outra função, indica qual a conjugação verbal. São 3 as conjugações verbais. Primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Primeira terminada em AR, a vogal temática é o A. Segundas terminadas em ER, a vogal temática é o E. E as terceiras terminadas em IR, a vogal temática é o I. Não esquece, o OR, vogal temática O, faz parte da segunda conjugação, tá bom? As desinências podem se dividir em duas, para verbos e para nome. As desinências do verbo são a DMT e a DNP. DMT, desinência modo temporal, indica o modo e o tempo em que o verbo está conjugado, tá? Aquela partezinha lá pro final do verbo, já quase no final, que vai dizer para você se está no pretérito perfeito, ou no pretérito imperfeito, ou mais perfeito, ou futuro do presente, ou futuro do pretérito, né? E se está no modo indicativo ou subjuntivo. E a DNP indica a pessoa do discurso ao qual aquele verbo se refere. Primeira, segunda ou terceira. Eu, tu ou ele, no singular. Primeira, segunda ou terceira do plural. Nós, vós e eles do plural, ok? Então, pelo finalzinho, moço, por exemplo, é da primeira do plural, né? Is é da segunda do plural. M é da terceira do plural. S é da segunda do plural. Então, se terminar em IS, é segunda do plural. Desculpa. E se terminar em S, é segunda do singular. Falei errado agora há pouco. Segunda do singular. Não esquece disso. Presta atenção para não errar. Vamos lá, então. Desinência de nome. As desinências de nome você lembra, né? De gênero e de número. De gênero tem a ver com masculino e feminino. Tá? A desinência de gênero será o A, quando ele indicar a forma feminina de uma palavra que exista no masculino. Mestre, mestra. Esse A é desinência de gênero em oposição ao masculino mestre. Lembrando que se não houver oposição a gênero, esse A vai ser vogal temática, tá bom?
Então fique esperto quanto a isso. Não dá mole, não. Então, por exemplo, cadeira. Não existe cadeiro. Portanto, o A de cadeira é vogal temática. Tá bom? No caso da desinência de número, é aquele Szinho final, que vem indicando o plural da palavra. Casa, casas. Acho que eu nem falei disso no meu caminho, né? Então estou falando agora. Casa, casas. Bala, balas. Esse Szinho final indica o plural da palavra. É desinência de número. Ok? Os afixos se dividem em prefixo e sufixo. São palavrinhas, são morfemas colocados no radical. Ou antes, prefixo, ou depois, sufixo. É o caso de leal, né? De desleal, que o des é prefixo, e de lealdade, onde o dade é sufixo. Consoante e vogal de ligação são essas letras que não existem nem no sufixo, nem no prefixo, nem no radical. E aparecem na palavra por uma questão de sonoridade, por uma questão de facilidade de pronúncia da palavra, ou até porque já existe uma outra palavra daquela forma, como por exemplo, né, cafeteira. Já havia a palavra cafeeira, né, em relativo à indústria do café, né? Então eles botaram um T aí e fizeram cafeteira para máquina de café, né? Então, às vezes, a palavra já existe, já tem aquela forma, eles querem criar outra palavra e botam uma consoante nova ali para dar uma modificada, né? E aí vende uma palavra nova, né? Uma palavra velha, mas com cara de nova. É isso aí. Tá bom? Obrigado, valeu mesmo. E até a próxima aula, onde a gente vai falar de processo de formação de palavras. Valeu, galera. Obrigado e fiquem com Deus.